E o Corinthians fez contato com o Anderson Talisca. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre uma pizza comprada pelo Timão ao custo de 41 mil reais. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que a partir daí voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, dois dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Bora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta para você qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida. Pois saiba que o Timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Há inclusive uma nota fiscal com o pagamento desse dinheiro, que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento, ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa que equivalia a um mês, hoje tem um custo de 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião? Bora falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a 2ª divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá?
Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a atrasar. Hora de falar sobre a proposta na mesa do Corinthians feita pela Adidas para substituir a Nike como fornecedora de material esportivo alvinegro pelos próximos 10 anos. As cifras são de 86 milhões de reais por ano, mas é importante destacar que nem toda essa grana fica para o Timão. São 18 milhões de reais fixos, 35 milhões de reais com royalties, 20 milhões de reais com entregas de uniformes, outros 10 milhões de luvas e 3 milhões em verbas de marketing. Então dá para excluir os 20 milhões em uniformes e os 3 milhões em verbas de marketing. De qualquer forma, é importante lembrar que o contrato ainda prevê um bônus se o Corinthians vender pelo menos 1 milhão de peças por ano. Ele garante mais 25 reais sobre cada peça, ou seja, mais 25 milhões de reais que permitiriam ao Timão recuperar os 20 milhões que são, entre aspas, entregues em uniforme e os 3 milhões em verbas de marketing. É importante destacar que a Nike assegura ter o contrato renovado com o Corinthians. Essa disputa certamente vai parar nos tribunais, mas a Nike tem o direito de cobrir a oferta da Adidas. E se ela fizer dessa maneira, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo americano. Informações e números divulgados por Pedro Ramiro. Para falar sobre a treta entre Memphis Depay e o craque Neto. O atacante holandês, que está em férias, acaba de lançar uma música em que ele fala da cidade de São Paulo e faz ataques frontais ao apresentador da TV Bandeirantes, ídolo do torcedor do Corinthians e ex-jogador de futebol. Separei um trecho da música em que ele diz, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa, sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face seria aquela face mentirosa, alguma coisa nesse sentido. E essa relação do Memphis com o Neymar é muito próxima, e o Neto é alguém que critica o Neymar há bastante tempo, então dá para imaginar que o Neymar possa ter passado referências não tão positivas do apresentador da TV Bandeirantes. Só para completar, nessa mesma música, o Memphis Depay ainda lembra que o Corinthians estava há 6 anos, quase 6 anos na fila, por falta de títulos, e em 6 meses, segundo o Memphis, o Corinthians voltou a se sagrar campeão. A curiosidade é que essa música vem em meio à especulação de que ele pode ir para o Besiktas. O clube turco já ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se transfira do Corinthians, mas até agora nenhuma manifestação do Memphis sobre o tema. O Corinthians nem tem muito o que fazer. Se o Memphis decidir ir embora, vai caber ao Besiktas pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros, com o Timão ficando apenas com 5 milhões de euros. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas. E se você já gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto. E para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo nesse canal para fortalecer legal, né, rapaziada? Top demais. Um detalhe muito importante que eu faço questão de lembrar é a seguinte, para você espalhar este vídeo aqui para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, seus colegas aí, para que todo torcedor do Corinthians fique por dentro das últimas notícias do Timão. Já é, rapaziada? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço muito bem apertado no seu coração e vamos que vamos. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.